Boa noite, Eric, Lourdes. Boa noite, pessoal. Bastante gente entrando. Boa noite a todos nessa terceira live do SEC deste ano. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Se puderem me dar o feedback, eu agradeço. Hoje eu estou em um ambiente diferente do meu habitual, então não estou na área do campo, estou na área da cidade. Eu não sei se está com um pouco de ruído, como é que está o som. Boa noite para todo mundo. A Rosa, a Mia, a Valéria, a Denise, Luiz. Obrigada pelo retorno, Luiz. A Alessandra também, obrigada pelo retorno. Boa noite, Carlos. Obrigada a todos pelo feedback. Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez ou começou a nos acompanhar há pouco tempo, o meu nome é Aline. Olá, Andréia. Flor de laranjeira, é a Andréia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre agressividade. E quando eu coloquei o tema para vocês, eu não sei se aparece talvez na parte superior, eu precisei reduzir um pouquinho o tema porque me apareceu como limite de digitação e aí eu não coloquei toda a palavra, não escrevi toda a palavra por inteiro. O tema de hoje, da nossa live de hoje, que a gente vai conversar e trocar, é agressividade, o que ocorre energeticamente e espiritualmente. E mais do que isso, a gente vai falar até muito mais do que só energeticamente, espiritualmente. A gente vai falar sobre todo o contexto mesmo de agressividade e de reatividade mesmo que a gente tem como seres humanos. Bom, para completar aqui a minha apresentação, antes da gente entrar de fato no tema, só vou fazer a minha descrição. Então, eu sou mulher, eu tenho a pele branca, o meu cabelo é castanho e um corte bem curto. Os meus olhos também são castanhos. Hoje eu estou usando uma blusa 3/4, tem uma manguinha aqui 3/4. E para mim ela se aparece como um chumbo, uma cor chumbo, um cinza bem escuro, mas acho que boa parte de vocês pode ler como preto pela iluminação que eu tô aqui, né? Eu tô num ambiente de escritório, então atrás de mim tem uma cortina branca. E é isso. Essa é a minha descrição de hoje. Eu acho que já boa parte das pessoas já devem estar aqui, né? Então, boa noite oficial para quem entrou depois, o meu boa noite. Boa noite também, ou um olá para quem vai ver essa live aqui depois. Todos são muito bem-vindos e é uma felicidade estar aqui com vocês. Nessa minha primeira live aqui do ano com vocês. Esse trabalho do Centro de Estudos da Consciência. E vamos ao nosso tema, que é agressividade. Aí eu queria levar vocês, para a gente começar, para uma reflexão. Vocês chegam a olhar para o nosso momento histórico ou para a própria história da humanidade, olhar e questionar ou mesmo pensar, puxa, as guerras não fazem sentido, ou a guerra atual, as guerras atuais não fazem sentido. Se eu olho para os motivos, eu olho para as motivações dos líderes, para mim não faz sentido. A guerra entre os países, seja por uma disputa de poder, seja por uma disputa de espaço, não faz sentido. Não faz sentido eu ver que uma nação é conduzida a destruir a outra apenas por conquista, ou que uma nação destrói a outra porque uma é diferente da outra, levanta uma bandeira diferente por uma religião, por uma causa. Às vezes vocês olham e vê que essas coisas não fazem sentido, que esses comportamentos são completamente disfuncionais. Ou se a gente começa a se aproximar até um pouco mais da nossa realidade, do que a gente vive, vira e mexe a gente tem conflitos entre as religiões que são próximas a nós, entre partidos políticos, entre
organizações de esporte, times de futebol, por exemplo. E se a gente vai se aproximando mais, a gente vê que muitas empresas disputam por espaço. Se a gente se aproxima mais, a gente pode ver famílias que disputam, enfim. A gente cada vez mais pode se aproximar e às vezes a gente pode olhar para tudo isso e falar não faz menor sentido. Ou eu não vejo que isso seja produtivo, isso não deveria existir. Vocês pensam assim? Fazem essas reflexões quando vocês olham em volta? Porque, na verdade, o nosso mundo, esse local onde nós vivemos, esse planeta, esse momento histórico é constituído por cada um de nós. E, com certeza, é um reflexo de cada um de nós tem dentro de si, em maior ou menor escala, mas cada um de nós tem sempre um contexto emocional que pode gerar, se estiver em grande escala, uma força e uma potência destruidora. Vocês pensam sobre isso? Que dentro da gente a gente também pode ter contextos que podem causar ou produzir destruição em uma pessoa, em uma família, não importa também a dimensão do espaço, mas vocês pensam nisso? Leide, boa noite. Regina, você já está aqui? Vou ver o feedback de vocês, que muitos já responderam aqui para mim que sempre pensa nisso. E aí a gente pode passar também, então, a olhar para o nosso próprio comportamento, né? O Edu, acho que é Edu Prata. Vou falar Edu porque eu acho que é você, mas não sei se é, tá, Edu? Qualquer coisa você escreve aqui para mim. Ele diz que sempre pensa isso, ainda mais que quem decide a guerra não é só quem está no campo de batalha, então parece fácil para eles, né? Exato. Interessante o uso do poder, né? Aí o Luiz escreveu assim: em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. O Luiz: o nosso mundo segue por caminhos que não condizem com a evolução que almejamos como irmãos. O Prata aqui de novo. E Prata: reflito sobre todas as atitudes que não levam a lugar algum. Sim, penso sempre, a Nádia, que ele colocou pra gente também. Aí tem vários comentários, agradeço. O Eduardo Prata é você mesmo, né? Então tá bom. E aí, se a gente aproxima mais isso, traz mais para proximidade mesmo do que a gente vive no dia a dia. Vocês acham que vocês têm comportamentos em que vocês decidem ou vocês acham que devem ocupar um espaço e para isso a sua ideia, a sua opinião tem que prevalecer? E para que isso prevaleça, você usa de comportamentos que são agressivos? Vocês conseguem perceber que no dia a dia a gente pode também ter muito desses conteúdos? Que cada um de nós carrega uma parcela, pode carregar uma parcela de agressividade? Vocês chegam a sair desse macro, porque é muito fácil a gente olhar para o macro e falar isso não tem sentido, mas vocês conseguem trazer para o comportamento diário de vocês essa ideia de que, puxa, hoje o meu comportamento foi completamente sem sentido. Eu feri, eu acusei, ou eu fiz várias coisas que só construíram uma barreira entre mim e o outro. Ao invés de tirar as barreiras, a gente constrói barreiras. Vocês conseguem perceber isso? Vocês fazem essas reflexões no dia a dia? Que é fácil a gente olhar o que é grande, né? Mas o que é grande dentro da gente, né? A gente também tem que olhar. Eu vou ler para vocês um trecho de um livro que é do Dalai Lama, só para a gente trazer até um pouquinho mais de beleza através dessa reflexão de alguém que pensa muito na paz, alguém que já sofreu muito. Acho que todos conhecem um pouco da história do Dalai Lama e tudo que ele viveu, mas é uma pessoa que está voltada totalmente para a paz e para a construção da paz, né?
Então eu vou ler aqui um trechinho para a gente refletir um pouco mais. Tá vendo os comentários aqui de vocês? Hoje, pessoal, acabei deixando passar, não combinei com ninguém para alguém me enviar as perguntas ou os comentários. Então eu vou lendo aos poucos. E se tiver alguém até disponível do SEC na live e quiser me mandar, pode me mandar por WhatsApp, tá? Só me mandar uma mensagem aqui, tá? Então eu vou ler para vocês o texto do Dalai Lama. A única maneira de alcançar a paz duradoura encontra-se na confiança, no respeito, no amor e na bondade entre todas as pessoas. Não vejo nenhuma outra maneira. As tentativas de as potências globais dominarem umas às outras por meio da competição na produção de armamentos, sejam elas nucleares, químicas, biológicas ou convencionais, são contraproducentes. E é muito interessante o que ele coloca, né? Porque, de fato, a gente nunca vai conseguir a paz com armamentos de guerra, né? A gente não vai construir a paz assim. A gente só vai construir a paz com a paz. Isso me faz lembrar uma frase do Gandhi, que acho que vocês devem conhecer, que é a seguinte: não há um caminho para a paz. A paz é o caminho. E eu acho que vai muito de encontro com o Dalai Lama fala aqui também, que não há um caminho. Nessas tentativas a gente nunca vai conseguir de fato estabelecer uma paz. A gente só vai conseguir a paz, o único caminho é através dela. É através da confiança, através do respeito, através do amor, através da bondade entre todas as pessoas. E será que é esse caminho que a gente segue diariamente? Aí ele continua. Como um mundo cheio de ódio e fúria pode alcançar a verdadeira paz? A paz exterior é impossível sem a paz interior. É de grande nobreza trabalhar em prol de soluções externas, mas elas não podem ser implementadas com sucesso na medida em que a mente humana se mantiver repleta de ódio e rancor. É nesse ponto que se deve ter um início de uma mudança profunda. Individualmente, temos de trabalhar para transformar as perspectivas básicas das quais dependem os nossos sentimentos. Temos que trabalhar a partir daí das perspectivas dos nossos sentimentos, do que gera os nossos sentimentos, do que depende dos nossos sentimentos. Algo que só o treinamento pode nos ensinar a fazer, levando-nos ao engajamento numa prática cujo objetivo consista em reinteirar de modo gradual o modo como nos percebemos a nós mesmos e aos demais. Então, o que ele está passando aqui? Até se a gente traz também para um pouco do que a gente fala, da fala que nós temos no SEC, né? A construção de um mundo melhor vai depender da nossa construção ou reconstrução de nós mesmos, ou da revisão de nós mesmos, da gente se rever a cada dia e a cada dia se engajar para a nossa mudança. E isso é um treinamento, ele coloca aqui. É claro que ele está falando do processo de meditação, porque ele é budista e para ele esse caminho é importante. Não que não seja, a meditação em si, a prática meditativa é muito importante. E de um certo ponto, você parar todos os dias e refletir sobre o seu próprio comportamento é uma prática meditativa, né? Mas ele fala que é algo que só o treinamento pode nos ensinar a fazer. Então, é uma construção, é dia a dia que a gente vai conseguir se rever. E a gente tem que fazer isso para que a gente consiga fazer uma mudança interior. É muito bom esse trecho, né? Foram 2 parágrafos. E me fez muito sentido para essa reflexão inicial que eu fiz com vocês e muito sentido também para o tema que a gente vai desenvolver hoje. O nome do livro é A Prática da Meditação Essencial, do Dalai Lama. Vocês vão ver a capa invertida, mas é essa capa aqui. Esse livro me foi emprestado por uma amiga, Pamela, acho que muitos conhecem. E aí eu li esse trecho aqui e selecionei para trazer para vocês, que eu achei que fez muito sentido. O que vocês acham disso tudo? Vocês concordam?
que é um esforço, que é uma prática, que é um exercício. Se é um exercício, tem dias que a gente vai acertar, tem dia que a gente vai errar, mas a gente precisa fazer isso diariamente para a gente construir a nós mesmos, para a gente mudar aquilo que a gente é, né? Concorda ou não? A Débora escreveu aqui: só alcançaremos a paz quando sentirmos o amor verdadeiro com o nosso próximo. Sim, o mundo só será de paz quando a gente conseguir isso, sim, sem dúvida. E é interessante porque, com certeza, a gente deve ter ações que seja para promover a paz, que seja para promover a bondade, enfim, todas as virtudes e as coisas boas. Mas com toda certeza, quando a gente escolhe fazer esse caminho e é sincero, na revisão inclusive de si mesmo, nesse exercício de se tornar melhor, no mínimo a gente vai mudar nós mesmos, não é? No mínimo a gente vai sair daqui melhor. Moisés já colocou pra gente em vídeos de que não serão muitas pessoas que vão sair desse planeta, no sentido que não serão muitos que vão conseguir continuar. Então, eu imagino que a gente sim deve se esforçar muito para que o mundo seja melhor, com certeza. E com certeza também, querendo fazer isso, tendo essa força para construir isso, no mínimo a gente vai mudar nós mesmos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre agressividade, para que cada um de nós possa olhar e reconhecer e ver o quanto desses aspectos a gente tem e tentar perceber o porquê temos esses aspectos para a gente poder mudar. E aí, diariamente, fazer uma construção de nós mesmos para um sentido muito melhor, muito mais feliz, muito mais positivo. Então, o que é o comportamento agressivo, né? A agressividade, ela tem níveis, assim como qualquer comportamento emocional. A gente tem níveis de agressividade. E, em contrapartida, a gente tem o comportamento passivo, que também possui níveis de passividade dentro do comportamento. E o que esses dois comportamentos têm em comum? Vocês sabem? Deixa eu esperar vocês responderem. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários. A Helema colocou aqui que é um esforço diário se tornar um ser melhor. Com certeza. E é preciso ter coragem, a gente não precisa ter medo de se rever. A gente tem que fazer um caminho de fato para se libertar de tudo aquilo que a gente já viveu, que não é construtivo. A gente precisa conseguir fazer esse caminho. Vamos lá, o que vocês acham que tem em comum entre a passividade e a agressividade? Já tem resposta aqui, vamos ver. Tem aqui a falta de equilíbrio das nossas ações. Com toda certeza, é uma falta de equilíbrio mesmo nas ações, tanto de quem é agressivo de quanto quem é passivo. O Luiz colocou a defesa do ego, também com toda certeza. A Débora escreveu: eu acho que o passivo também é agressivo. Também, Débora, a gente vai ver aqui. O medo. Nossa, vocês estão muito bem. Acho que eu nem preciso continuar. Com toda certeza, gente, tanto o passivo quanto o agressivo, eles possuem uma carga de medo muito grande. E justamente por ter medo, eles se defendem. Então, todos nós aqui, em nível maior ou menor, temos contextos de medo. A gente viveu coisas, situações nessa vida e em outras, que nos constituíram com muito medo. A gente tem medo de muitas coisas. E para nos defender, a gente vai agir com mais agressividade ou mais passividade. Porém, tanto o agressivo possui contextos de passividade dentro de si. Porque basta um agressivo encontrar alguém que ele avalia, que ele enxerga, ou que ele lê, que é mais poderoso do que ele vai se tornar passivo diante daquela pessoa. Vocês concordam com isso? Eu tenho um exemplo na minha vida. Eu já vi isso acontecendo, acho que vocês também. E o passivo também, ele tem cargas agressivas dentro de si, com toda certeza. A única diferença é que o agressivo, ele gera e recebe cargas emocionais, só que ele vai descarregando isso.
São cargas emocionais que o agressivo descarrega nas pessoas. Ele vai descartando, vai descarregando, vai descarregando. E com isso ele vai fazendo a defesa dele mesmo, através dessa descarga emocional. E o passivo, ao contrário, ele vai acumulando, ele vai engolindo, mas não que dentro dele não exista muita raiva, muita agressividade. A tal ponto que ele não consegue mais suportar aquela agressividade dentro de si, que ele também pode ter momentos explosivos e muito agressivos. Então, tanto o passivo quanto o agressivo possuem um do outro, características um do outro dentro de si. Aí basta a gente enxergar, eu sou mais passivo para eu me avaliar, ou eu sou mais agressiva para que eu possa me olhar para essas características e me conhecer melhor. Mas ambos sim têm a passividade e a agressividade dentro de si. Mas hoje a gente vai falar mais sobre essa parte realmente agressiva, o que é evidente na agressividade, né? Não sei se vocês sabem, só relembrando, mas no final aqui do trabalho da live a gente faz todas as terças-feiras, para quem aqui é novo, por exemplo, então vou contar agora. A gente faz um trabalho de doação de energia aos amparadores espirituais do SEC de 10 minutos. Então todos estão convidados a participar, com certeza vai ajudar muito no trabalho dos amparadores espirituais. E a live agora ela foi reduzida um pouquinho o tempo esse ano, né? 45 minutos, então preciso até controlar aqui o tempo também. Então, o comportamento agressivo, o que é visível no comportamento agressivo? O tom de voz de uma pessoa agressiva é muito mais alta ou ela altera muito o tom de voz. E o que ela faz, o que ela produz quando ela altera esse tom de voz? Ela faz uma tentativa de ocupar espaço. O espaço até da voz dela tem que se sobrepor ao do outro para ocupar espaço. Ela precisa crescer, ou ela acha que precisa crescer diante do outro, diante das situações, para que ela se proteja, para que ela vença, para que ela saia ali melhor da situação. Então a voz é alterada. Vocês podem ir pensando, conheço alguém assim, ou eu faço isso às vezes, ou eu faço isso sempre, para que a gente possa se reconhecendo. Então, será que eu altero a minha voz quando eu falo com as pessoas? Então, a voz alterada é um item de agressividade. E isso é para ocupar espaço, para vencer, para realmente ter essa energia sobre o outro, né? O uso de termos também é muito comum, termos de acusação, de diminuição do que o outro é. Então, um agressivo, por exemplo, que tem uma função de poder, ou um agressivo mesmo, pode falar, você não vale nada, tudo que você faz é errado. Então, são expressões, verbalizações, muito nesse sentido. O dedo em riste, que é muito famoso também, de uma pessoa que é agressiva, ela sempre vai apontar o dedo para você, ou ela sempre vai fazer gestos muito agressivos, gestos muito bruscos. Ela pode bater na mesa, bater em algum lugar, ou ter mesmo gestos de violência, ações violentas, né? Ela também mantém um contato visual muito forte com quem ela está agredindo, para quem ela está dirigindo a agressividade dela. Quero ver se alguém vai colocar aqui, eu faço isso, hein? Com os olhos de raiva, é isso mesmo, Margarida. Deixa eu ir lendo o comentário de vocês aos poucos. É isso mesmo, Nilza. O passivo, quando acumula, solta tudo de uma vez e com muita agressividade. A Débora colocou aqui educação familiar, autoridade excessiva. Com certeza, Débora, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do que pode gerar esse estado na gente, né? De a gente aprender a viver no mundo e se defender dessa maneira. E uma das coisas, de fato, é a educação. Se a gente passa por situações na nossa infância ou em outras vidas, nesse sentido que você colocou, muito provavelmente a gente desenvolva muito fortemente essa questão da agressividade. Pode desenvolver passividade também, mas a agressividade sim. Então a velocidade também é ansiosa. Então quem tem uma velocidade ansiosa pode rever um pouquinho o seu comportamento e ver se você também não tem
ou quanto você tem de agressividade dentro de você. Então, a pessoa que tem essa velocidade, ou ela vai andar depressa demais, ou ela vai querer fazer as coisas com uma velocidade excessiva e vai impor essa velocidade para outras pessoas. Então, uma pessoa que vai cobrar resultados, cobrar coisas em uma velocidade que é fora, que é excessiva, ela não está enxergando nem o outro, então por isso que ela impõe essa velocidade. Ela também tem inquietação, pode apresentar comportamento de inquietação nas mãos e nas pernas, pode apresentar tiques, e eu conheci já uma pessoa com muita agressividade que ela tinha tiques no rosto, e quando a gente percebia que a tensão ia aumentando, a gente percebia que os tiques iam aumentando no rosto, na face da pessoa, então algo que pode acontecer também, não só no rosto, né, mas pode acontecer. Depois eu vou contar para vocês dessa experiência. É uma pessoa também, quem é agressivo, é uma pessoa que interrompe o outro com frequência. Então ele interrompe a fala do outro, ele não dá espaço para o outro se manifestar. Ele se manifesta em cima do que o outro vai querer dizer, vai dizer, né? Ele interrompe com muita frequência, submete o outro. E quando faz uma solicitação, não é uma solicitação, porque na verdade é uma solicitação com carga muito mais de comando. Então, esse submeter o outro não é nem... é no sentido mesmo de comandar. Então, a pessoa vai fazer um pedido, ela não faz um pedido com delicadeza e gentileza, ela submete o outro, né? Ela faz um comando para o outro. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. E como é que fica o ambiente espiritual? O ambiente espiritual, as outras pessoas vão sentir sempre uma tensão muito grande. Uma tensão porque, você não sabe quando o outro vai dar uma resposta explosiva. Isso pode vir a qualquer momento. A gente nunca sabe como o outro vai reagir a alguma situação, alguma coisa. Então sempre se cria uma tensão no ambiente. Um estado mesmo energético denso, pesado. Sempre deixa as pessoas de forma desconfortáveis, elas nunca sabem, né, de fato o que vai acontecer. Tem gente que tá colocando assim, que conhece pessoas assim, estão dizendo os espanhóis. Aí a gente já tá criando barreiras, hein? Contra uma nação inteira. É melhor a gente conhecer pessoas, mas não fazer um julgamento tão generalizado assim. E tudo parece, para um agressivo, tudo parece ser um confronto com o ego dele. Nunca é para uma situação, nunca é a situação em si. Ele sempre vai fazer a leitura, por exemplo, se alguém diz um não, ele não vai ler que o não é para aquela situação. Ele vai ler que o não é para ele, para o ego dele. Então os embates sempre vão ser com o ego envolvido. Ele não vai ter clareza e discernimento de reconhecer as situações. Sempre vai ser o ego. É sempre essa necessidade de confirmação, de reconhecimento do ego dele. Aí tem uma frase do Moisés que eu ouvi, eu vou tentar reproduzi-la aqui, ela não está exatamente como ele falou, mas eu achei muito interessante a reflexão que ele fez através dessa fala, que é assim: ser agressivo não é ser forte. Ele pode ter poder, força sobre o outro, mas também irá carregar muitos medos, pensamentos repetitivos, turbulência. E tudo isso não é poder. E tudo isso não é força. Porque o que o agressivo vai fazer? Ele quer demonstrar a força que ele tem. Mas, na verdade, isso não é força. A força não está aí. Então, dentro de uma pessoa agressiva, ela vai ter muita coisa além do que é visível pra gente. Uma que o que vocês já colocaram, uma grande carga de medo. Até porque a agressividade dela é uma defesa. Vocês entendem isso, que esse tipo de comportamento é uma defesa? Na verdade, por dentro existe uma grande fragilidade, uma falta mesmo de estrutura emocional, assim como no passivo, existe uma falta de estrutura emocional, uma imaturidade emocional. Uma pessoa cria isso como uma defesa de sobrevivência mesmo. Então, dentro dela tem muito diálogo interno,
Ela tenta resolver as coisas e as situações na cabeça dela, sempre com pensamentos mesmo de como ela vai fazer para destruir ou para mostrar para o outro que ela tem a força, que ela tem o poder. Então, sempre com um pensamento com um diálogo muito interno, muito ativo, um volume, vamos dizer assim, de raiva muito grande. Tô lendo um comentário aqui. Depois eu volto para ele, só para eu terminar aqui esse pedaço, esse item. Então ela carrega muita raiva, um volume muito grande de raiva dentro dela, e lembrando que o que gera raiva são as frustrações. Então, se a pessoa é frustrada, ela tem uma expectativa diante de uma situação, enfim, qualquer, diante de uma pessoa, ela tem expectativa. E quando ela recebe um não, isso vai gerar uma frustração dentro da pessoa. E gerando essa frustração, com certeza, a consequência dela é raiva. Então, o conteúdo de raiva de pessoas que são agressivas é muito grande. Por isso até que ela vai explodir, vai agir com agressividade, porque ela é frustrada, ela recebe não, as coisas não saem do jeito que ela quer demonstrar poder, autoridade, enfim. Tem muitos medos, como a gente já viu, mau humor. Vocês já viram uma pessoa agressiva, bem-humorada? Eu nunca vi. Que seja bem-humorada integralmente, eu nunca vi. Posso ter visto momentos de bom humor, mas de forma geral, de maneira geral, são sempre muito mal-humoradas, com muitos ranços, muita insatisfação. O Luiz escreveu aqui: a agressividade é poeira que cega as pessoas para o agressivo exercer poder de impor sua vontade, mas não é aquela vontade de iluminar que desejamos. Deixa eu ver se tem continuação. Acho que é isso, né, Luiz? Eu gostei do jeito que você escreveu, viu, Luiz? Que a agressividade é poeira que cega as pessoas para o agressivo exercer poder e impor sua vontade. Muito bom. Eu acho que é isso mesmo, né? E aí, de fato, a agressividade, imaginem a energia que gera, não é? Como que o ambiente fica. Aliás, deixa eu compartilhar com vocês. Eu trabalhei numa empresa e foi muito interessante eu lembrar dessa experiência de trabalho, porque foi numa empresa que tinha algumas lideranças e todas elas eram agressivas. Foi uma empresa que eu trabalhei antes de conhecer o trabalho do SEC. Era uma empresa que prestava serviços. Tinha a sociedade, eram duas pessoas que tinham uma sociedade. As duas eram agressivas. Elas tinham uma amizade há muito tempo, mas as duas eram agressivas, então eu tive o conhecimento de que elas fecharam a empresa, abriram a empresa, fecharam a empresa, abriram a empresa a cada grande discussão entre elas, mas elas continuavam. Depois de um tempo de fazer as pazes, elas continuavam. Aí uma delas ficou numa unidade, outra delas ficou na outra unidade dessa mesma empresa, para que elas não precisassem ficar tanto tempo juntas, porque senão existiria muito desacordo, disputa, enfim, e discussões. Então as duas eram agressivas e as pessoas da gerência, dos departamentos, eram todas pessoas agressivas, ou a boa parte delas era, de fato, a maior parte do tempo, agressivas. E foi muito interessante eu lembrar, porque eu fui lembrando do comportamento dessas pessoas e eu fui vendo tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje, que eu falei para vocês, toda essa lista, eu fui vendo, descrito em cada uma dessas pessoas. Então tinha um gerente que ele ficava menos tempo, porque ele cuidava do pessoal que prestava o serviço externo, mas quando ele estava lá, era muito engraçado, assim, hoje é engraçado, né? Porque ele chegava, sabe aquelas pessoas que andam com o corpo até inclinado para frente, batendo o pé com o corpo inclinado para frente? E ele chegava assim lá. Aí quando ele chegava, o ambiente mudava. Não para o bom sentido, mas as pessoas ficavam completamente tensas, as pessoas não sabiam como se comportar, se cumprimentavam ele ou não, se davam um bom dia ou não, porque não sabiam como ele estava, como estava o humor dele aquele dia, e todo mundo tinha um certo receio de falar com ele.
E ele era muito agressivo e com frequência ele discutia com uma pessoa que era da coordenação de um outro departamento, que também era uma pessoa muito agressiva. Mas essa pessoa era interessante porque ela chegava até ficar vermelha. Quando o nível de tensão e agressividade dentro dela aumentava, não sei se vocês já viram pessoas assim, ela ia ficando vermelha como uma panela de pressão prestes a explodir, usando essa figura. Panela de pressão não fica vermelha, mas eu acho que vocês entendem, acho que vai remeter muito a desenho animado, né? Mas ela ia ficando vermelha, vermelha, e aí a coisa tava ficando preta. Mas as pessoas ficavam num nível de tensão muito grande. E aí a outra pessoa de outro departamento, que eu comentei com vocês antes, ela tinha tics no rosto. E ela também era muito agressiva, e a gente percebia o nível de tensão, de agressividade dentro dela, por conta até desses tiques, fora o comportamento mesmo. Os dois, ambos, aumentavam muito a voz, faziam gestos bruscos, apontavam o dedo, queriam se impor através da voz, da fala, dos gestos, da autoridade que eles tinham, da posição que eles tinham. Então era horrível, era um ambiente muito tenso. Tanto que quando não estavam todos lá, ou estava só um ou outro, o clima mudava muito. As pessoas ficavam muito diferentes. Eu tinha a sensação, e isso pode parecer não muito real, mas eu acho que quem já passou por isso vai falar isso, também já me aconteceu. É engraçado que parecia que quando eles não estavam lá, entrava até mais luz do sol pelas janelas. Então significava para mim que parecia que tinha mais claridade. E eu não fazia parte do SEC antes. Nessa época eu não fazia parte. Mas é interessante essa percepção que eu tinha, que não é só uma percepção, tem envolvido uma percepção também energética de leitura de ambiente. Vocês já perceberam às vezes que o ambiente fica mais escuro ou mais claro com a presença de alguém? Ou mais frio com a presença de alguém? Ou com mais tensão com a presença de alguém? É engraçado, outra coisa que eu observava, isso vai parecer talvez até irracional para vocês, mas era a sensação que eu tinha. Me parecia até que as plantas do ambiente ali de trabalho ficavam mais verdes, mais vivas, com mais vitalidade quando eles não estavam lá. Vocês conseguem entender isso? É muito interessante. Eu fui lembrando dessas coisas que eu sentia, que eu percebia, e comecei a reconhecer de fato muitas das coisas que a gente estuda, que a gente vê de um comportamento agressivo nesse ambiente de trabalho. Quando eles estavam lá, as pessoas trabalhavam com muita atenção, elas ficavam ali, em frente do computador. Se elas tinham terminado a tarefa ou estavam sem coisas para fazer, não importa, elas fingiam que estavam ali trabalhando para que não sobrasse nada para elas, para que não houvesse nenhum grito, nenhuma palavra distorcida para cima delas. Vocês já viveram isso? A Lu se escreveu assim, com certeza entrava mais luz, com certeza, viu? Agora, vamos pensar assim, será que eu faço isso com os ambientes? Será que eu deixo as pessoas tensas quando elas vão falar comigo? Será que eu tiro a luz dos ambientes quando eu entro? Olhando por essa outra perspectiva, né, para que a gente possa reconhecer também aquilo que a gente é. Será? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, enquanto alguém fala, se percebe às vezes isso no próprio comportamento, ou conhece alguém que é assim. Deixa eu ver que horas são, temos mais alguns minutinhos. Poucos minutos, inclusive, então deixa... E o que causa? Vou dar continuidade aqui. Enquanto vocês escrevem, se alguém quiser escrever e compartilhar. Então, o que causa esse comportamento? Isso não vem de uma hora para outra, não vem assim, né? A pessoa que se constitui dessa maneira agressiva, muito provavelmente ela já viveu situações do passado ou situações na formação dela, da personalidade dela, nesta vida, que fizeram que ela aprendesse a lidar com a vida dessa maneira agressiva. É uma defesa mesmo, né? E para quem é agressivo, ou para que a gente enxergue ainda melhor a pessoa que é agressiva, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente gera, tudo aquilo que essa pessoa gera, vai terminar com ela também.
Porque todas as energias geradas, elas vão para o ambiente? Vão, tanto é que causa tensão nas outras pessoas. Mas aquilo também ela carrega. Então toda a agressividade dela também vai para ela. Ela é a causa da própria agressividade, mas também ela recebe o efeito, é o próprio efeito da própria agressividade. Então uma coisa vai alimentando a outra e com certeza gerando um ambiente espiritual em torno dessa pessoa também muito agressivo, com consciências que também são muito agressivas. Mas não só agressivas. Na verdade, o mundo espiritual que se vai constituir em torno de uma pessoa que tem um nível de agressividade maior ou menor, que tem essa característica, é de acordo com o nível de defesa que ela mesma tem. E a defesa tanto é através da passividade quanto através da agressividade. Então, por exemplo, a pessoa que é muito agressiva, que é muito defensiva, ela vai ter perto de si consciências que também são muito defensivas, seja passivas ou seja agressivas. Lembrando até que todo passivo também tem agressividade dentro de si. Então, e também essa defesa dessa consciência espiritual e mesmo essa graduação dessa consciência espiritual vai alimentar também o comportamento dessa pessoa que está sendo ali assediada ou acompanhada por esses espíritos. Vocês conseguem entender isso? Perceber isso? Deixa eu correr os comentários aqui de vocês. E como a gente pode, então, olhar para a nossa agressividade para tentar fazer um caminho melhor, ou para a nossa passividade, né? Como a gente faz para a gente fazer um caminho melhor? Alguém escreveu aqui, você descreveu o local onde eu trabalhei, incrível. É assim mesmo que acontece, né? Com certeza. O que a gente pode fazer? Aí tem uma outra frase do Moisés que eu gostaria de ler para vocês, que é bem específica para agressividade, só para introduzir esse nosso fechamento aqui. A agressividade, quando compreendida, pode ser resolvida, mas é preciso rever o que a constituiu. Então a gente sempre tem que levar para a gente um questionamento daquilo que a gente é. Então a gente tem que se perguntar, por que eu sou desse jeito? Em quais situações eu sou agressivo? Com quais pessoas eu sou agressivo? Ou com que tipo de pessoas? Para eu entender quem eu acho que é submisso ou de quem eu acho que eu tenho mais poder, para que a gente comece a revelar para nós mesmos quem a gente é e como funcionam nossos mecanismos, para que a gente chegue aos poucos à origem de tudo isso. E a gente tem que fazer isso sem medo, para que a gente possa de fato se ver e se rever, para que a gente possa dar um novo significado para tudo aquilo que nos constituiu ou nos constitui e mudar aquilo que a gente é. E lembrando o trecho do livro que eu li para vocês no começo da live, é um caminho, um exercício que a gente tem que fazer diariamente e é sempre um crescente. A gente não vai conseguir eliminar tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente olhando não vê sentido. Retomando também a nossa reflexão inicial. Mas aos poucos, é gradativo. A gente não vai conseguir resolver tudo de uma única vez. É um caminho. O caminho se faz caminhando, não é? A gente já repete tanto essa frase aqui, tantas vezes. A gente tem mais um minutinho antes da gente começar a doação e eu só queria relembrar para vocês a frase do Gandhi que eu coloquei lá no começo, do Mahatma Gandhi, que é: não há um caminho para a paz é o caminho. Então, que a gente possa cultivar estados de paz, de afetividade, de carinho, de respeito pelas pessoas, que a gente possa cultivar isso e revendo tudo aquilo que a gente é, encontrando tudo aquilo que a gente sabe que não é bom, encontrando os motivos para aquilo, mas levando também para a nossa vida um espaço melhor. Então, cultivando também coisas boas em contrapartida, ao encontrar algo que não é tão bom, levar também, buscar mudar o nosso comportamento para algo que a gente vê e sabe que é muito bom.
Tem vários comentários aqui. Eu agradeço a todos pela participação. Lembrando que a gente vai começar a nossa doação de energias ao mundo espiritual. A gente pode sim fazer muita coisa para o nosso planeta, né? E com certeza, fazendo algo, a gente vai criar um espaço também de muita felicidade dentro da gente. É uma ótima oportunidade para todos participarem, constituírem isso dentro de si, um espaço de paz e de felicidade. Então, obrigado a todos mais uma vez. Eu vou pedir então para que quem continuar aqui para a nossa doação de energias, que tem duração de 10 minutos, fechem os olhos um pouco. Convido vocês a fecharem os olhos só para que a gente possa se acalmar, sentir o nosso corpo, as nossas energias. Fazer uma respiração profunda. Sentir, se possível, os batimentos cardíacos. Vocês podem ficar com as pernas e os braços descruzados. Para trazer um pouquinho mais de atenção para as mãos, a gente pode fazer esses movimentos, esfregar as mãos. E vamos dar início ao nosso trabalho de doação de energias para os amparadores espirituais do SEC.
Doação de energias finalizada. Muito obrigada pela participação de vocês, tanto na live de hoje, os comentários que vocês fizeram foram todos muito ricos, contribuiu muito. E muito obrigada pela participação de vocês, que ficaram aqui ou que entraram também para doar as energias para o mundo espiritual. Esse trabalho é muito importante, ele é constituído com a soma de todos nós. Lembrando que amanhã nós temos a imposição de mãos e no domingo nós teremos o evento lá em São Damião, chamado Domingo em São Damião, se eu não estiver enganada, mas é um momento onde a gente vai poder estar todos juntos, o espaço vai estar aberto para quem quiser ir até lá e participar conosco de uma atividade muito agradável, um dia de conversa e de algumas práticas. E à noite a gente vai ter, ou melhor, à tarde a gente vai ter uma peça do Gandhi, que foi citado aqui hoje, uma peça de um monólogo de um grande líder que nós tivemos, que é exemplo para todos nós ainda hoje, um exemplo de fato de um verdadeiro líder que fez uma condução pacífica, não passiva, mas pacífica rumo a um estado melhor, de felicidade para todos, e um exemplo de liderança, de não agressividade, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, para quem quiser saber mais ou quiser estar lá com a gente no domingo, manda uma mensagem para o WhatsApp do SEC ou entre em contato aqui com a gente através do Instagram para a gente mandar mais notícia ou mais detalhes para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!